Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Tênis brasileiro, que pena, bateu na trave nesta semana em Bolonha. Jogando o piso sintético coberto, que nunca é um piso fácil para o tênis brasileiro, nós conseguimos, na minha opinião, atuações excepcionais, ficamos muito pertinho da vaga. Faltou talvez ganhar uma partida, ganhar um set a mais. Enfim, foi um desempenho que eu considerei bastante satisfatório do tênis brasileiro, mais um passo que nós demos. Por isso, o podcast de Tênis Brasil desta semana tem que trazer aqui bater papo com vocês, Marcos Daniel, o nosso vice-capitão de Copa Davis, o auxiliar direto de Jaime Oncins. Marcos Daniel, que nem preciso falar, né, Marcão, um enorme currículo no tênis, como profissional, também vestido a camisa do brasileiro várias vezes de Copa Davis. Antes de mais nada, Marquito, prazerzaço ter você aqui de volta batendo papo com a gente. O prazer é meu, Zé. Poxa, obrigado pelas palavras. Na verdade, sigo feliz de poder, de certa forma, ajudar, né, a equipe brasileira aí da Copa Davis, junto com o Jaime, que teve a confiança em vamos dizer assim, me chamar para vice-capitão do time, na ocasião em que eles convocaram ele para ser o capitão. Então, uma responsabilidade grande também, mas feliz de, depois de alguns anos aí, a gente chegar numa condição como nós chegamos agora na Itália, já com um time mais maduro, né, um time que a gente veio formando pouco a pouco e que os jogadores, né, quando eu falo nós viemos formando, eu quero dizer que os próprios jogadores, né, eles foram amadurecendo e foram melhorando nas carreiras deles, e a gente só tem, na verdade, a responsabilidade de fazer com que essas várias peças trabalhem junto, trabalhem em conjunto e que pensem de uma maneira, que se entreguem da maneira ideal para que o Brasil possa se sair bem, e isso a gente, graças a Deus, tem conseguido. Para falar dessa situação na Itália, eu vou começar pelo fim, Marquito. Vou começar pelo dia em que nós tivemos que ficar sentado na cadeira, torcendo, o Brasil inteiro, não só vocês lá na Itália, nós todos aqui, torcendo demais. Jogos duríssimos, né? O Berrettini vira o jogo, aí vai para o jogo do Cobolli ali, terceiro set, graças a Deus os dois italianos ganharam, aí vai para a dupla, 7 point para os holandeses, os italianos contra os holandeses, eles conseguem virar. Um teste para cardíaco. Como é que vocês se comportaram lá nessa maratona de tensa ali? Foi uma dureza. Eu te digo que esse estresse para mim já começou quando a Bélgica abriu ali 6-3 no primeiro set na dupla, e o segundo set estava muito mais para os caras da Bélgica ali, né? A gente sabia que se ganhasse aquele confronto de dupla, a gente entraria, né? Não iria escapar, a não ser, claro, que acontecesse algo a mais, ou que a Itália perdesse para a Holanda, né? Então tinha todos aqueles cálculos que tinham que ser feitos, mas eu me lembro que eu estava 3-2, se eu não me engano, a gente havia perdido o saque, alguma coisa assim. Eu levantei rapidinho, eu fui até o árbitro geral, não me aguentei. Cara, como é que é essa conta aqui? Eu fui lá antes mesmo de acabar o jogo com a Bélgica, desesperado, digo, não, nós não podemos ficar fora porque o time fez por merecer. Né? Agora, todos os outros times também fizeram por merecer, tanto é que, na verdade, a Itália jogou, apesar de ser um time B, é um time A que muita gente gostaria de ter. Né? Enfim, a Itália está com um timaço, e aí, enfim, mas essa luta que a gente está falando já começou, então, no jogo contra a Bélgica. Inclusive o Jaime chamou muito bem isso, já na manhã, que antecedia o primeiro jogo de simples ali do João Fonseca. A gente tinha aquele discurso, cara, hoje são 3 finais, e final a gente não joga, a gente ganha, né? E foi isso que a molecada fez. De certa forma, eram confrontos duros. O Zizo Bergs, aquele ganhou de todo mundo, estava jogando uma barbaridade. Muito habilidoso. Não sei se na televisão a gente não consegue ter uma real noção, mas o que esses caras estavam batendo na bola era coisa de top 20, era top 25, estava um nível muito alto dos jogos individuais, todo mundo jogando muito bem, todo mundo assim, realmente se entregando. Então foi uma pauleira muito legal e extremamente desgastante para quem estava jogando, e para nós ali fora também, porque, poxa, não tinha um sufoco, assim, não tinha um momento de alívio, né? A gente queria... Não, agora quebramos o saque, estamos bem, não. Era sempre justo e foi assim até o final, inclusive no dia de ontem. Aí a gente chega ontem.
que foi, poxa, todo mundo conversou à noite, rapidinho, né? Nós fomos dormir, era, sei lá, acho que a gente chegou no hotel, era quase 1h pouco da manhã, depois dos confrontos, e a gente ia pro clube 9, 9h30, se encontrava, 10 e pouco, 11 horas saía pro clube, e chegava todo dia, 1 da manhã, 2 da manhã no hotel, para ter uma ideia da pauleira que foi, toda essa semana. E então, acabou o confronto, discurso rápido, todo mundo ali conversou, ficamos focados no jogo da Itália, então o Jaime saiu para os Estados Unidos, eu vim para o Brasil, eu falando com o pessoal do avião, com a aeromoça, com o pessoal, cara, como é que tá isso aqui, querendo entender que eu estava voando, né? E aquela tensão, até que quando eu estava chegando no Brasil, já liguei o Wi-Fi para tentar pegar alguma coisa, e aí eu vi ali que saiu no nosso grupo da Davis mesmo, e os caras tinham perdido o jogo. Daí foi aquela deprê, tava eu, mais o Guilherme, o pessoal da comissão técnica junto ali. Mas enfim, é aquela coisa, é aquele sentimento de tristeza por um lado. Por outro lado, claro, não é brincadeira, fazia muitos anos que a gente não conseguia chegar num nível desse, mas o principal é a evolução, né, da gurizada, que isso é o principal. Acho que a gente tem gerações novas aí que estão vindo, uma gurizada que tem se destacado, que a gente tem visto já, que ainda estão no juvenil. Então a gente tem um cenário no tênis masculino muito promissor nos próximos anos, né? E com caras que estão se preparando de uma forma adequada. Então, feliz por esse momento, sabendo que teremos peças de reposição a médio prazo, boas peças, e isso aí dá muita alegria para nós, assim, que gostamos do tênis e que estamos acompanhando aí o tênis desde que nascemos quase nessa brincadeira, né? Foi pau a pau, né, Marquinhos? O tempo inteiro, desde o primeiro jogo com a Itália, a gente estreou diretamente contra os favoritos. Obviamente eles não tiveram nem o Sinner nem o Musetti, mas como você bem disse, é um time B que é extremamente, quer dizer, o B deles é o Berrettini, que é vice-campeão de Wimbledon, ex-top 10, e o 39 do mundo, quer dizer, é um time extremamente forte jogando em casa, né? Jogando no piso, as condições dele, Berrettini numa quadradura excepcional. E nesse já de cara o Brasil jogou super bem, quer dizer, o Fonseca poderia ter ganhado um set do Berrettini facilmente, e aí sabe lá Deus o que aconteceria, porque também a cabeça do favorito também perturba. Depois o Thiago Monteiro também jogou extremamente bem, jogou decidido no mínimo detalhe, e aí vem a dupla, quer dizer, desde o primeiro dia, os jogos muito duros e um desempenho, para mim, muito acima do que eu esperava do Brasil. Eu te confesso que eu esperava jogos duros, acho que todo time, na verdade, nós tínhamos isso claro. Claro que às vezes o confronto individual, né, a gente olha ranking, olha momentos, mas quando a gente está numa Davis, o ranking ele é importante sem dúvida, mas aí entra aquela questão da camisa, de tu ter um técnico junto, de a gente conseguir montar uma estratégia, do time confiar, dizer assim, cara, nós não viemos aqui só para participar, para estar aqui, não, nós queremos realmente mostrar o nosso valor, e foi o que aconteceu. Claro, não foi completo, porque fica aquele gostinho de quero mais, até porque nós tivemos aí 2 games, tanto no nosso jogo como no jogo dos italianos, de daqui um pouco, hoje a gente está falando aqui, daqui 30 dias nós estamos lá em Valência. Sim. Né? Então, enfim, a ideia era essa mesmo, né? Então a gurizada entendeu desde o dia que nós chegamos lá, que a gente tinha que ser competitivo, que seguimos, e como eu falei, o nível ele é muito, em ranking, em prize money, às vezes ele demonstra ser muito maior ou mais longe a distância entre um e outro do que realmente ela é. Né? Acontece muito isso, a diferença é muito pequena, é um detalhezinho que faz um cara ser muito bom e o outro não ser tão bom. Um está 150 do mundo, o outro é 40, mas o 150 parece que joga mais que o 40. E aí entra aqueles detalhes mentais, né? Que numa Copa Davis, dependendo de como o time esteja ou como ele entenda isso, essa competição, a gente consegue regular isso e o pessoal consegue realmente chegar num nível muito próximo daquilo que é o ideal deles no dia a dia, né? Então, isso é bonito da Copa Davis. A gente vê, né, o Zandts Hulp, né, que nome tão chato de falar, o cara que ganha do Alcaraz no US Open, vai para Davis, com enorme responsabilidade, perde do João, né, João Fonseca. Quer dizer, então, como você disse, claro, aí nós estamos falando de 2 níveis diferentes. E eu quero até aproveitar esse gancho para te perguntar do João Fonseca, porque até você falou, estamos com uma equipe madura, mas nós estamos exatamente com o menino que estreou na Copa Davis, né? Estreou nervoso no primeiro dia, né? Teve até a chance de tirar um certo do Berrettini, e depois se solta, né? Como é que foi essa visibilidade? Como é que vocês bateram papo com ele? Como é que conduziram esse desempenho tão incrível dele? O João é uma questão que, assim,
como é que vamos dizer, acompanhei ele desde muito novo, que o meu filho, quando ainda jogava, o Davi, era um ano menos, então a gente via ele jogando e tal, a gente sempre via que ele tinha bons golpes, jogava bem pra frente, né? Jogador que joga pra frente. E isso foi indo até chegar nesse momento, né? Esse ano aqui que deu uma virada de chave, já vem acontecendo, a gente já tá com ele no time desde Portugal, acompanhando a evolução dele. E isso são coisas que é aquilo que eu digo. Tem pessoas que eu digo que Deus toca na mão e diz assim, ó, vai, tu vai ser. E eu vejo o João com todas as características para ser um grande jogador. Isso não é para colocar pressão, até porque ele já vive num ambiente em que todo mundo espera muito dele e tal. A Davis não deixava de ser isso também. Mas ele é um guri que consegue, tem caras diferentes. Eu vejo o Guga, né? Quando, vamos dizer assim, tinha aquela pressão, ele era diferente. Ele conseguia lidar com aquele negócio que come por dentro, que dá aquele nervoso. O cara consegue, vamos dizer assim, mastigar de melhor forma e consegue ser diferente, que são os caras diferenciados. Eu digo que o João tem isso, sabe? E isso é o grande diferencial mesmo. Não é só técnica, bater na bola, tem muita gente que bate muito bem e tal, mas eu vejo que o João tem esses detalhes que são muito importantes se a gente quer ver de novo um jogador lá no ranking, lá em cima, assim, né, nos primeiros. Então a gente vê essas questões nele, é um cara que consegue lidar bem com o pessoal, um cara extremamente humilde também, apesar de novo, a gente vê traços que não são comuns na gurizada da idade dele. Ele é um cara que, por momentos, tem ainda os seus 18 anos, mas em questões que não são importantes. Agora, no que realmente importa, falando de futuro, falando de tênis, falando de personalidade, ele é um cara muito mais maduro, e isso demonstra que ele já é diferente nesse sentido também, né? Porque o jogador, quando a gente conviveu com muitos jogadores diferenciados aí no circuito, e posso falar desde o Federer ao Nadal, esses caras, eles conseguem lidar. A vida desses caras é o famoso Big Brother, e ao mesmo tempo eles lidam com maestria muitas coisas, né? E isso não é todo mundo que consegue. Eu não conseguia, tinha muita mais dificuldade. Dentro daquilo que eu podia, eu dava o meu máximo, não faltou empenho na minha carreira. Mas quando eu olho para esses caras, eu digo, cara, como eles conseguem fazer tão natural? E isso aí faz a grande diferença, porque a gente sabe, né? Aquela luta interna, aquele detalhezinho, e para eles não é como se nada, como se estivesse aqui conversando contigo numa boa, né? Eles não estão preocupados com esses detalhes. E isso é o que me faz crer que nós vamos ter aí o João, realmente, se tudo seguir naturalmente, aí vamos ter um baita de um jogador. Basta ver que aí na Davis, mesmo com o Berrettini viu feio, os 27, elogiou muito, aliás, o João, né? Sim, eu tenho bastante contato ali com os italianos, porque morei lá, porque eram muito amigos meus, Rolando, joguei contra. A comissão técnica, conheço mais da metade do time deles, inclusive antes do jogo contra a Bélgica, eu também fui tirar uma temperatura ali, conversei com o Jaime, fui lá, falamos com os italianos, só para ver se a nossa leitura de jogo era aquela mesmo, e realmente fechou. Nós trocando informações para tentar fazer o melhor confronto possível. E eles todos, né? A própria imprensa, alguns repórteres eu falei com eles ali, os caras realmente bem impressionados com o jogo, né? O Berrettini mesmo falou que ele sentia o tempo inteiro acuado, né? Pela forma que o João jogava. Então isso aí só demonstra que está no caminho certo, estão fazendo um bom trabalho com ele, né? A parte física vai ter que trabalhar muito ainda, questões de defesa, aprender a defender melhor e tal. Só que o bom é que tem muita coisa para melhorar, mas não tem nenhum buraco, esse que é o legal. Exatamente. É só tu segue trabalhando, segue fazendo a rotina, né? Não deixa um dia de não querer melhorar, tem que melhorar todo dia, tem que buscar isso a gente vê que ele tem, né? Então isso é bem bacana, né? A gente torce muito para que ele consiga chegar no mais alto nível que ele possa chegar mesmo. Mas o João é o máximo exemplo, eu diria, Marcos Daniel, que esse trabalho de sempre levar a garotada para o clima de Copa Davis, para bater bola, né? Como sempre fizeram, trazer aquele reserva, entre aspas, que é para bater bola, que é para sentir o clima, como isso rende depois, né? Rende muito. A gente sabe que cada um dentro do seu tempo, da sua realidade de maturidade, né, como pessoa, como atleta, mas sem dúvida que ali a gente já consegue ver alguns caras diferentes, não só na golpe de novo, todo mundo bate bem na bola, não tem muita por onde fugir, né? Tem uma diferença de um e do outro, mas essa parte de saber lidar
Aí a gente fica lá, daí os tenistas ali, claro, tudo, vamos dizer assim, da melhor forma possível, para tirar onda com a gurizada, né? Então, incomoda o cara, vamos lá no quarto do cara, faz uma bagunça, ver como que o cara lida, e a gente consegue ver assim, o perfil de cada um e ver que, puxa, esse cara é malandro, olha como ele consegue lidar com essas coisas. Eu já ia ficar brabo, outro já ia ficar daquele jeito, um já ia ficar puta cara, mas o bacana é isso, né? Então, essa questão é legal e a gente consegue ver até nesses pequenos detalhes aí, como que cada um lida com certas questões e como isso agrega também para o time, né? Então, é bem legal, sem dúvida, é uma experiência muito boa. Às vezes acontece quando tem poucas quadras, por exemplo, aconteceu na Suécia, tinha apenas uma quadra de treino, aí, poxa, tu não consegue colocar a gurizada a treinar tanto como tu gostaria, mas eles estão ali, né? Agora, o Enzo esteve lá conosco, poxa, em nota 10, o desempenho dele, treinou bacana, treinou bem, conseguiu treinar bastante com a molecada, a gente conseguiu também passar algumas informações que são importantes para ele, e aí dentro da maturidade de cada um, é uma semana que, poxa, agrega demais pro próprio tenista, né? Então cria o clima de equipe, né? Que é isso que eu acho que é essencial, não só para a Copa Davis, obviamente a Copa Davis é essencialmente um esporte de equipe, né? De coletivo, mas também para a vida, né? Eu sinto uma diferença, Marquito, em relação aos argentinos. Eles são muito mais unidos que o brasileiro, por exemplo, de questão de treino, dividir técnica, dividir quadra, de trocar horário. Eles não se falam, não se gostam, mas treinam juntos, né? Eu sinto mais esse espírito. Você não acha que isso é importante? Eles têm essa, vamos dizer assim, esse estômago a mais aí, vamos dizer. Hoje eu vejo até essa galera que está nessa geração conosco aí, diferente da geração mais antiga. Eu vejo que o pessoal, essa galera que está conosco na Davis, aí todo mundo se dá muito bem, dentro e fora da quadra, sabe? É difícil, assim, tu vê que não. Agora, na Argentina tem muito ego, tem muita briga, tem coisas muito mais pesadas do que a gente imagina, né? Nos bastidores a gente sabe como é que é. E eles se suportam, se aturam, não são os mais, né? Não são os mais amigáveis. Diminuiu um pouco, eu vi que da nossa época parece que naquela época eles conseguiam ficar um pouco mais unidos. Não estou dizendo que eles não sejam, tá? Mas a gente vê já alguns atritos a mais, coisas que a gente não via tanto antes. Parece que o nosso está mais unido ainda, não que não fosse, mas hoje a gente vê bem unido, o pessoal se integrando bem, e lá tu vê que às vezes dá alguma briguinha, mas cara, isso é aquela coisa, aí que entra a questão ali do Jaime, eu também, de estar tentando auxiliar o pessoal da melhor forma possível, porque são várias pessoas, todos eles preocupados com as suas carreiras, o que é perfeito, tem que ser mesmo, senão não vão estar no time, mas conseguir fazer todo mundo funcionar de uma forma em prol de um bem maior, né, que é esse grupo. E a gente vê que, pelo menos essa galera do Brasil, hoje em dia, tem feito isso. É um exemplo clássico aí, por exemplo, tem jogadores, podia ser o Marcelo Melo, podia ser o Felipe, enfim, confrontos diferentes, jogadores diferentes, opções diferentes, e vai acontecer, não vai conseguir agradar todo mundo, né? O Marcelo, com toda a carreira fantástica que ele teve, né? Imagina, olha o que o Marcelo conseguiu no tênis, é algo fora da curva, né? Muito fora da curva. E daqui a um pouco senta no banco e tal, porque o Felipe vai entrar por causa que é um jogo que, puxa, tem mais essa característica. E ele mesmo consegue analisar e ver, não, realmente a melhor opção é ele. Entende? Legal. Então, é uma coisa construída a várias mãos, não é só tu senta no banco, tu não quer, não. Então, tá tudo pensado, tentado, estamos fazendo para que a coisa realmente possa ter sucesso. Às vezes podemos acertar, errar. Nessa Davis aqui eu não vejo que houve equívoco no caso da dupla, mas vai ter pessoas que, como não conhecem o todo, talvez possam achar que é um erro, mas até aí, enfim, é mais no achômetro, porque não estão ali no dia a dia, não estão vendo, né? E às vezes eles conhecem algum detalhezinho ou outro que a gente sabe, mas enfim, faz parte. Entrando justamente nesse assunto, eu sou obrigado a te perguntar da questão do Thiago Wilde, que não foi convocado agora, todo aquele imbróglio em relação à Suécia, ele acabou não sendo convocado agora. Faz falta, na minha opinião, ao time, porque ele é um jogador de excelente recurso, ainda mais se a gente pensar em quadradura, né, que o jogador se adapta muito bem também à quadradura. Então eu quero saber de você, Jaime, conversaram a respeito, vamos bater um papo com o Wilde, vamos tentar chegar a um acordo. Obviamente eu acho que tem que ter um comprometimento dele acima de tudo com a equipe. Como é que está essa situação? Porque eu espero, obviamente, o Brasil cada vez mais forte, Marquito.
Eu também espero, sem dúvida. Na verdade, o Thiago faz parte do time, esteve junto conosco aí. Por exemplo, ele estava 400 do mundo, já me chamou ele para 3, 4 Copa Davis. Poderia ter chamado todos os outros jogadores que por ranking poderiam ir, né? Não é demérito nenhum, mas acabava chamando ele porque a gente via esse potencial muito grande nele, né? E foi assim até, poxa, tanto é que ele foi ali contra a Noruega, né? Jogou ali e tal, acabou não indo para a Suécia, que foi uma pena, porque é um jogador que agrega muito nas nossas opções, principalmente na simples, né? E enfim, e o Jaime já conversou com ele, já, né? A gente sabe que já conversou e tal. As portas estão totalmente abertas para ele já para o ano que vem, né? Sem dúvida nenhuma. É uma questão mesmo que talvez naquele momento teve alguma questão que ele não pôde ir e tudo mais, né? E não adianta, todo mundo ali está se doando para o time. A verdade é essa, porque se o cara focar só... É importante ter, e todos os jogadores ali fazem parte, né? Então, todo mundo quer ir bem, como todo mundo gostaria de estar agora, daqui um mês, jogando lá as quartas de final. Acabou não dando certo, mas o Wilde está tranquilamente, né? O Jaime já conversou com ele, as portas estão totalmente abertas, queremos que ele venha. Tu imagina, hoje nós estávamos ali na individual, nós tínhamos as opções, né? O João, o Monteiro, imagina tu ter o Wilde, tem o Meligene, poxa, já começa, né, ter um time diferenciado na Simples. Até poucos dias atrás estava só um ali, e ainda o pessoal sem experiência, sem ter tido grandes resultados. A gente não sabia que era o número 2, lembra disso? Não faz muito tempo que isso aconteceu. Exato, então agora tu chega ali, o nosso número 2 vai ali, gurizão novo e tal, mas um cara que tem uma visão diferente, um cara que bate no peito e vamos lá, tem bola para tal. Ainda, como eu falei, tem questões físicas que ele está muito bem, não estou dizendo que ele não está bem, estou dizendo que pensando a médio prazo, porque ele tem 18 anos, né? Então tem questões que é óbvio que um cara de 20 vai estar mais preparado, mas ele está super bem nisso aí, né? Eu comento mais porque se fosse uns 5 sets muda de figura, né? Ou 3 sets ali, e tendo opções de mudar num dia no outro, isso aí para quem está no comando ali, o Jaime, que vai fazer sempre a eleição final, a gente conversa muito, é claro. E então são opções que a gente não tinha, que começa a ter, e isso fica muito legal. Por isso eu te digo, já pro ano que vem imagina, o Wilde, Monteiro, o Fonseca, o Felipe, que está ali também 150 e tal, que pode jogar a dupla. Aí tem o Felipe, aí tem o Marcelo, temos o Matos. Então, cara, se a gente vai olhar para 3, 4 anos para trás, essa gurizada, a gente não sabia se isso aí ia dar um caldo ainda. Sim. Né, porque dependia muito deles, nas carreiras deles aí, individuais, mas estão todos demonstrando que estão indo. Obviamente que a gente tem essa mania do brasileiro normal, e que é o que eu espero também, que a gente possa ter, que nem a Itália, 7 caras entre os 50 do mundo. Quem não quer, né? Pô. Mas eu vejo que, aquilo que eu te falei, olhando os juvenis brasileiros aí, e pensando a questão de 5, 6 anos, talvez um pouco menos, cara, a gente vai ter vários caras que a galera nem conhece ainda, mas que tem um baita de um potencial, que se seguirem pro profissional, pô, o Brasil vai estar virado em jogador, cara, no masculino também. Me chama a atenção também, Marquito, o fato do Brasil ter conseguido 3 vitórias praticamente consecutivas na quadra dura coberta, né? O que não é uma coisa natural para o tênis brasileiro, que é formado no saibro, todo mundo sabe bem, e a gente sempre diz, o Brasil só tem chance de Copa Davis se jogar no saibro dentro de casa, né? Aí nós vamos para a Dinamarca, ganhamos da Dinamarca. A gente vai para a Suécia, ganhando da Suécia. E agora lá em Bolonha, a gente, afinal das contas, ganhou da Bélgica, né? Perdemos ali apertado os outros 2, mas ganhamos. Então nós fizemos 3 vitórias nos últimos 5 confrontos em quadra dura, coberta, que não é nossa especialidade, e contra especialistas do piso. E eu acho que isso é um resultado bem, extremamente positivo. Te digo que está chegando o dia que a gente já está mais próximo, pelo menos com essa turma aqui, de jogar no Brasil nessas condições. Sério? É muito louco isso, né? Não dá para acreditar quase, parece brincadeira, mas todo mundo vê. O João ganhou o US Open. O Felipe gosta de jogar em quadradura também. Monteiro adora essas condições. Sim. São de saibro, sim, mas aí entra toda aquela questão. Bom, nós somos bons nessa quadra, como a gente viu aí, que podemos enfrentar todos esses times aí que a gente acabou enfrentando. Agora a gente tem que ver que tão bom realmente são os caras. Isso
são muito melhores que nós, vamos pegar os americanos nesse tipo de quadra, não, vou botar eles no Cybrão, né? Sim. Agora, então, aí começa aqueles detalhes, mas eu digo que a diferença do que nós tínhamos na nossa geração, por exemplo, com eles, não dá para comparar. Esses aqui, eles dão uma surra em nós nesse quesito de quadras cobertas e tal, até porque os 3 pisos, Portugal, Noruega, Suécia e agora, era exatamente a mesma velocidade de quadra, era o mesmo estilo de quadra, tudo igual. Era uma quadra meio, vou falar madeira, mas não é um outro material que eles colocam, mas que é madeira. No final é uns compensado, pintado, beleza, né? E com a velocidade de quadra ok, não eram quadras rápidas, eram quadras bem boas de jogar. Não eram quadras como a gente via nas antigas, que eram um sabão, as quadras eram muito lisas. Essas aqui não. Essas aqui são quadras que eu te digo, elas são, até dependendo do local, elas são até mais lentas do que o saibro. Então, ela pica bem. Então não tem tanta. Na nossa época, nós jogávamos, tu ia jogar em qualquer lugar, os caras não tinham essa história de ter uma certa velocidade de quadra. Não, a quadra é um espelho. E isso muda muito, né? Então, essa impressão que nós temos é porque quando a gente não analisa todo o todo, né? Agora, claro, vamos botar nós jogar talvez numa quadra extremamente rápida, coberta, e muda. Sim. Né? Agora, nesses últimos confrontos todos aí que a gente tem visto e o que a gente vê no circuito também, agora o West Open parece que foi um pouco mais rápida a quadra. Foi. Mas de uma maneira geral, elas estão um pouco mais lentas e isso nos facilita. Né? Facilita para a gurizada. Acho também, o Marcos Daniel, que nós precisamos enfatizar muito a questão do Jaime Oncins, né? O Jaime Oncins como capitão, e obviamente tendo você ali, o seu fiel escudeiro ali ao lado, todas as personalidades muito jovens, muito vividas no circuito, acho que isso mudou muito também a cara do time brasileiro, né? Então, para mim é difícil ficar falando na questão, se nós mudamos a cara ou não. Eu acho que é muito legal, por exemplo, assim, eu topei esse desafio ali junto com o Jaime, primeiro por confiar nele, saber da competência não só técnica, mas dessa questão de lidar com pessoas, que é muito importante num grupo, né? Então isso aí foi bem legal. Nós sempre temos uma conversa muito aberta, ele não fica nada em cima do muro, também não, então o papo é reto, não tem frescura, né? Nós temos que fazer o melhor ali, respeitando todo mundo, mas o principal logo que nós assumimos ali o comando, era realmente trazer essa mentalidade de novo, da importância, daquele sangue no olho, de se entregar pelo time, como a gente já tinha vivenciado isso antes também, né? Então, Jaime, com a experiência, tudo que a gente viu, acompanhou ele na época do Guga, enfim, toda a época junto que ele teve com o Mátar. Eu acabei indo numa Copa Davis como juvenil, na estreia do Guga, que foi no Chile, o Jaime jogando dupla com ele, aquela coisa toda. Então, assim, tem muito isso. E isso, eu digo que o Jaime conseguiu trazer muito isso para o time, né? Até é uma referência que até outros jogadores mais antigos, Guga, enfim, o próprio Meligeni, tal, o pessoal que, assina embaixo, né, pela forma como ele era, porque ele deu o exemplo antes e agora ele vem e assume. Brabo é quando tu não dá o exemplo e vem aqui dar regra, né? É um pouco mais difícil. Primeiro mostra, depois tu vem e fala. Então, com o Jaime, nesse sentido, na Copa Davis vai falar o quê? Né? Eu mesmo, dentro das minhas características, das minhas dificuldades, a gente não faltou entrega ali para tentar fazer algo de melhor, né? Faltou era a qualidade mesmo, jogador mais ou menos não é tão fácil. Mas dentro daquilo que a gente podia se entregar dentro do jogo e de parte de treinamento e tudo mais, a gente sempre foi muito profissional nisso aí. E isso é o que a gente quer trazer, porque é isso que essa galera precisa, né? A maior parte, cara, é conseguir unir essa parte de, cara, não se entregar, ser profissional, fazer as coisas direito. Cara, a gente vai ter muito mais jogador, é normal. O duro é que cada um dentro da sua característica, cada jogador pensando como individualmente. Esse aí é o sonho de um técnico, é conseguir fazer com que cada um desses jogadores consigam ter essas características. Quando a gente traz isso para o time, a gente consegue ir auxiliando eles dentro daquilo que a gente pode naquelas semanas, cara, fica um clima bem gostoso, bem legal. Pois, Daniel, para a gente fechar, deixa eu te cutucar um pouco em relação ao formato da Copa Davis, né? Porque agora nós só temos o qualificatório mundial, do qual o Brasil vai jogar agora em fevereiro, né? Em que você vai ser sorteado com o país, vai entrar o velho critério de escolher mando, de inversão de mando, e você escolhe piso e tal.
embora continue sendo o melhor de 3 sets em tudo. Depois, se nós avançarmos, se Deus quiser, vamos de novo, como fizemos agora, e quem sabe as quartas de final, aí você é obrigado a jogar na quadra dura coberta, porque isso é pré-determinado pela ITF. Ou seja, mudou completamente a característica da Copa Davis. Você é a favor, ao contrário? Por que eu estou te perguntando isso? Porque em 2025 encerrou-se o contrato lá, antigo que já tinha, houve essa quebra de contrato, e pode ser que a ITF pense, talvez não a curto prazo, mas a um médio prazo, mudar mais uma vez a configuração da Davis. Como é que você pensa desse formato? O que dá para melhorar em relação a isso? Ou dá para seguir desse jeito? Está fácil de entender dessa forma que está a Copa Davis? Vou falar o que eu vamos dizer assim, o que eu preferia. Não tenha dúvida que é o velho formato. Velho formato a vida inteira. Fica muito mais bacana o pessoal... até mesmo pra gente assistir uma Copa Davis, cara, era uma coisa que era incrível. Sim. Era um negócio que era um evento no final de semana, pô, Copa Davis, vamos ver. Todo mundo sabia que era Copa Davis. Hoje tu pergunta, Copa Davis, onde que vê? Não sei. Se não é jornalista ou algum familiar vê, a maior parte da população, amantes do tênis, não vê. E aí deixa de ver grandes jogos, como a gente fez agora essa semana, foi incrível. Né? Então antes nós tínhamos isso. Então o confronto, desde que até me entrevistaram logo quando houve essa alteração, eu falei, cara, lamentável, não gosto. Ponto, esse é o que eu acho e eu acredito que o Jaime e a turma aqui também. Agora, o que fazer para mudar? Aí entra naquelas questões. No final das contas, é dinheiro que está envolvido. Sim. Né? Não sei como que a ITF vai fazer, não sei como que anda as pernas, então entra nas questões políticas, financeiras e aquela questão, poxa, eles querem que os melhores jogadores sempre joguem, perfeito, e tem que ser, porque sempre foi. Né? Talvez hoje em dia está cada vez mais difícil, né? Mas não está dando certo. Você vê imediatamente agora, nós tivemos vários que pularam fora, né? Em relação à possibilidade do US Open. Aliás, sempre a Copa Davis sendo realizada depois de um grande slam é um problema, né? Porque você acaba, os que vão bem não aguentam o baque, né? Então, aquela questão, entre o formato antigo e o atual, sem dúvida o antigo, acho que era muito melhor para o público, para todo mundo. Dava aquele negócio, aquela luta, né, de, poxa, tô jogando na tua casa, vamos lá, e é assim. Ali, por exemplo, tinha dias que, apesar de ter uma torcida da Bélgica, Holanda, mas era um confrontaço que, poxa, tava vazio. Agora, vamos jogar contra a Itália, estádio lotado, sei lá, 5, 6 mil pessoas, gritaria, aquela coisa, Copa Davis de novo, show de bola. Né? E eu vou te falar, é bem cansativo também, não que a Copa Davis normal não fosse, a antiga, mas essa, por exemplo, cara, nós, como eu te falei, desde o dia que nós chegamos ali com o Jaime, treinamento, equipe de manhã, de tarde e tal, todo dia. Esses últimos dias, aí entra aquela questão, por exemplo, a Itália é o mandante, então ela escolhe quando ela joga. Ela jogou na quarta-feira, folgou na quinta, jogou na sexta, folgou no sábado, jogou no domingo. A gente jogou na quarta, jogamos na quinta, sim, folgamos na sexta para jogar no sábado. Então, assim, para nós, quando a gente foi jogar com a Holanda, cara, o Monteiro tinha feito 4 horas de jogo. Pois é. A Holanda também, porque os dois times, em teoria, mais fortes foram os que passaram, que foi a Holanda e a Itália. Sim. Então, a Holanda jogou no primeiro dia com a Bélgica na terça, folgou na quarta, jogou na quinta descansadinha com o Brasil. Sim. Dá mais um dia pro Monteiro descansar para tu ver se talvez naquele jogo ali que ele acabou sucumbindo, ele não poderia ganhar. Faz diferença. Então, essas questões aí acabam, para nós, que somos um time mais emergente, por assim dizer, a gente acaba sendo prejudicado, né? Então, se tu tá num confronto de Copa Davis normal, isso não acontece. Isso aí, todo mundo já sabe. Vai jogar sexta, sábado, domingo. Sei lá. Sim. Você agora, já pensa nesse formato, né? Que eu vou poupar, que eu vou fazer, porque sabe que no domingo reverte a simples. Você já pensa de outro jeito. A Itália mesmo. Quem tem mais jogador, óbvio, as maiores potências sempre vão ter peça de reposição, fica mais fácil. Então, até aí, cara, é tranquilo. São países que, né, vivem o tênis muito mais tempo que nós estamos aí cada vez mais profissional nisso. Agora, o que vai impactar, eu acredito, em 2026 são coisas que até nem você nem eu a gente sabe, mas provavelmente tem questões financeiras muito importantes que a gente nem fica sabendo, vai ficar sabendo lá na frente. A mudança dessa Copa Davis para esse estilo já foi por causa disso, tentar agregar valor, dinheiro e tudo mais. O pessoal vai tentando fazer. É que nem tentaram fazer com o tênis, agora vamos mudar a forma de jogar, agora vai ser no edge, na dupla. O pessoal tenta encurtar para fechar televisão, patrocínios.
Então a gente não sabe o que eles estão trabalhando, né, pensando em 2026, na verdade, como que vai ficar, mas a gente comentou rapidamente, é unanimidade, a galera curte mesmo o formato antigo, porém o que manda são as questões financeiras e tentar desenvolver o esporte como um todo, né, agregar, mas a gente tem que ver o que o pessoal tá bolando aí para frente. Fora que 5 sets são outro jogo de tênis, né, Marco? Sabe que eu tava com o Rafa Kirten ali, no momento do jogo, a gente tava conversando, aí o jogo, eu lembro o jogo de quem que era, do Monteiro, acho que foi, já tava dando 3 horas de jogo e faltava aí um monte, aí a gente falou assim, imagina se são 5 sets, isso aí não chegou nem na metade, a brincadeira ainda. É muito louco, né, é uma outra situação. Eu acredito que essa história dos 5 sets, eu não sei se volta. Difícil. Eu acho que não volta por questões que tu vê até no nível da ATP, e aí entra de novo a conversa que a gente teve com o Rafa ali na Davis, na época do Guga, né? Poxa, tu jogava as finais do Master 1000, alguns torneios Master 1000 ali, eram 5 sets. Sim. E, pô, era doido, né? Era legal, bacana, é outro jogo, as finais, pelo menos chegava lá, tinha que jogar 5 sets. Então, agora, vai pensar pela saúde dos jogadores e tudo mais, a quantidade de jogos, nessa geração acho que os caras não sei se eles vão fazer isso. Eles vão querer deixar o jogo 3 sets mesmo, talvez volte o formato, mas aí, ó, estamos falando do achômetro, né, porque ninguém sabe nada, tem que esperar, vamos ver o que vai acontecer, mas seria legal, 5 sets em casa e fora, poxa, aquilo ali a gente saía moído, eu me lembro, saía acabado, cara. Eu acabei com uma gira da Ásia minha, depois daquele confronto com o Equador, acabei sofrendo uma lesãozinha no pubis ali, no quinto set, com o latente, e perdi a gira da Ásia depois. Agora, isso aí quem tá na chuva se molha, faz parte, né? Marcos Daniel, quero agradecer demais a tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil, parabenizar você e toda a equipe brasileira pelo excelente desempenho. Acho que, como um todo, 2024 foi muito bom para a Copa Davis, né? Somando todos os resultados que nós tivemos. E torcer aí para que tenhamos mais sorte na formação da chave de 2025, né, desde o qualificatório, para que novamente a gente chegue lá e tente essa vaga nas quartas de final. Enquanto ainda é Málaga, vamos tentar chegar lá, né? É isso aí, é Málaga, eu estava trocando com Valência. Mas é isso mesmo, acho que foi um aprendizado, a gente realmente espera sair mais forte para o ano que vem, a gente vai ter os jogadores ainda mais maduros e com mais experiência. Então, aquela coisa, a gente nunca sabe como é que vai ser o sorteio e tudo mais, mas a gente está cada vez mais feliz com o time cada vez mais competitivo, mostrou agora, foi por um triz que a gente não foi mesmo, e vamos lá, cara, acho que o Brasil está estruturado, a Confederação Brasileira tem feito um bom trabalho já há um bom tempo, a gente acompanha a molecada, a estrutura que era da nossa época, eu peguei um pouco da transição, e a gente vê hoje o que eles têm. Claro que sempre tem coisa para melhorar, e isso vai ser assim, mas a gente vê uma estrutura muito boa que dá inveja a muitos países já. E isso não estou puxando sardinha para nenhum lado, isso é a realidade. É só tu conhecer um pouco o que é a realidade dos outros países e olhar a nossa. E isso dá uma consistência boa para crescimento, dá uma consistência boa que a gente vê um futuro, a gente vê um caminho, uma organização. Então, acho que várias coisinhas andando junto aí a gente consegue seguir crescendo, que o tênis brasileiro merece, a gente tem bons jogadores e vejo que tem um futuro bem grande aí, muita gurizada nova, como eu te falei, que ainda estão no juvenil, que a gente acompanha de longe ali, mas está acompanhando, a gente vê que tem um belo futuro e ficamos felizes com isso, né? Tênis masculino, o feminino evoluiu, está evoluindo sempre aí, e o masculino vai vir forte logo logo, e a gente está feliz com isso também. Se Deus quiser. Marcos Daniel, obrigado, um grande abraço para você. Grande abraço, Zé. Valeu. E eu não escolhi Sankhya. Vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça nos detalhes sempre perde. Escolha Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalcin. Oferecimento Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio.